Olá, meus amigos. Bom dia, como vai? Meu nome é Gustavo. Eu estou aqui para ajudar vocês um pouco a conhecer um pouco mais de direito do trabalho, direito material do trabalho. Essa matéria que é do dia a dia do advogado, do estudante de direito, das pessoas que querem passar em concurso público, que querem passar na prova do OAB. Hoje eu tive uma ideia muito interessante: o direito do trabalho no enfoque do direito constitucional. Vou dar algumas pinceladas em um breve vídeo de como vocês podem alinhar o direito do trabalho junto do direito constitucional, que é uma das matérias mais importantes na nossa atuação jurídica. Tudo bem? Olha só. Primeiro de tudo, nós temos que entender que não é suficiente você conhecer o direito material ou o direito processual. Não é suficiente você conhecer o direito do trabalho, o processo do trabalho, direito civil, processo civil. Certamente, para a sua atuação do dia a dia, essa será certamente muito importante, com toda certeza. Mas antes de nós aprendermos o direito material, o direito do trabalho especificamente, nós temos que entender que o direito do trabalho e as leis referentes ao direito do trabalho ou ao direito processual do trabalho, elas têm que estar em conformidade com a Constituição, ela tem que estar em conformidade com o direito constitucional. Então, o que acontece? Aqui, vocês podem perceber que existe a tão famosa pirâmide de Kelsen. A partir da pirâmide de Kelsen, você vai conhecer um princípio chamado supremacia da Constituição. O que quer dizer, o que nos diz o princípio da supremacia da Constituição? Todas as normas jurídicas de um país, elas têm que estar de acordo, elas têm que estar recepcionadas pela lei maior, pela Constituição Federal. Então, por exemplo, de acordo com a pirâmide de Kelsen, nós vamos aprender que nessa pirâmide existem as resoluções na base da pirâmide, subindo mais um pouco as medidas provisórias e as leis delegadas, as leis ordinárias, as leis complementares e no topo da pirâmide a Constituição Federal. Percebam, senhores, que esse é o objetivo e o entendimento final do princípio da supremacia da Constituição. Por exemplo, uma medida provisória ou uma lei ordinária, elas têm que ser criadas pelo nosso parlamento estando de acordo. Se essa lei ordinária violar normas já previstas na nossa Constituição, ela será uma norma inconstitucional. Então, ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Tudo bem? Partindo desse princípio, partindo dessa lógica, nós vamos entender o seguinte: o direito do trabalho, ele, antes de entrar nas suas normas específicas, antes de entrar na consolidação das leis do trabalho, na CLT, ele tem algumas normas já previstas na própria Constituição Federal. Normas estas que você encontra no artigo 7º ao artigo 11º da Constituição Federal e mais adiante, no artigo 111 ao artigo 116 da Constituição Federal. O que você vai encontrar no artigo 7º da Constituição Federal? Você vai encontrar, por exemplo, os direitos e deveres dos trabalhadores, como direito a seguro-desemprego, direito a fundo de garantia por tempo de serviço, direito a salário mínimo, direito a hora extra, direito a adicional noturno. Percebam que existem vários direitos. Os principais direitos que você vai estudar no direito do trabalho, se não em sua totalidade, na maior parte dos direitos, você vai encontrar lá no artigo 7º. Convenções coletivas, previsão de acordos e convenções coletivas, salário maternidade e por aí vai.
Continuamos no artigo 8º, quando nós tratamos dos sindicatos que têm legitimidade extraordinária para representar os trabalhadores, até o artigo 111. A partir daqui, do artigo 111 e 116, vamos perceber que está ali a topografia e a competência do direito do trabalho, competência material e processual do direito do trabalho. Por exemplo, no artigo 114 da Constituição Federal, você vai encontrar a competência do direito do trabalho, onde ela diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. É isso que diz a nossa Constituição Federal, no artigo 114 da Constituição Federal. Constituição Federal de 88. Meus amigos, eu vou dar uma lida para vocês aqui no artigo 114 da Constituição Federal. Deixa eu ver, meus amigos, demorei um pouquinho, perdi aqui. Cadê? Está aqui. Vamos ver aqui o que nós encontramos no artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Percebam, relações oriundas da relação de trabalho. Seja uma doméstica, seja um trabalhador avulso, seja um trabalhador rural. E eles continuam. Ações relativas às penalidades administrativas, ações de execução de ofício, as ações de indenização por dano moral, né? Vejam que a partir da emenda constitucional 45, né, ficou sob a competência da Justiça do Trabalho o dano moral, vindo lá da área civil. Complementando aqui, súmula 390 do TST. Esse é um dos artigos mais importantes da Constituição, que trata da competência material do direito do trabalho. E os outros artigos, vocês em casa vão estudar, vão avaliar, vão ver sobre Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, né? Todas as características dessa justiça trabalhista, e é só vocês darem uma lida e uma pesquisada com calma para chegar no objetivo de vocês. Agora, em se tratando de direito do trabalho, os direitos trabalhistas, junto à Constituição Federal, é importante entendermos o seguinte: o direito do trabalho, ele é um direito social. A partir do artigo 6º da Constituição, temos os direitos sociais. Os direitos sociais, como prevê aqui, artigo 7º, artigo 11º e por aí vai. Mas antes disso, temos que entender o seguinte: o direito do trabalho, como um direito social, ele faz parte das dimensões dos direitos fundamentais. Dimensões dos direitos fundamentais, gerações dos direitos fundamentais. Creio eu que a melhor nomenclatura seja dimensões dos direitos fundamentais, porque antigamente era utilizado gerações, mas essa nomenclatura perdeu a sua eficácia, porque pode-se entender equivocadamente que uma geração passou e a outra geração está tomando conta, o que não é verdade. Então esse termo gerações ficou em desuso, utilizando-se, dentre outros, o mais importante, dimensões dos direitos fundamentais. Percebemos aqui a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que são os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais que foram alcançados e conquistados a partir da Revolução Francesa, de 1789. Para quem não se lembra, aquele bordão da Revolução Francesa: liberté, igualité
e fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Foi a partir que foram garantidos os direitos e garantias fundamentais. Temos ainda a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Nessa segunda direção dos direitos fundamentais é que nós encontramos aqui os direitos sociais, direitos políticos. Por exemplo, temos aqui o que nós estamos estudando, direito do trabalho. O direito e processo do trabalho, ele se encontra nos direitos fundamentais, na segunda dimensão dos direitos fundamentais. Tudo bem? Após esse, temos a terceira dimensão dos direitos fundamentais. A terceira dimensão dos direitos fundamentais, elas elencam o seguinte: os direitos transindividuais, como, por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente, ele é de todos. O meio ambiente, ele não é de uma pessoa, ele é de todos. E vamos aqui, a partir de agora, meus amigos, encerrar esse vídeo, encerrar essa parte, e vamos continuar depois falando mais especificamente no próximo vídeo do artigo 7º. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Espero ter colaborado.